Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 3, Marcos 1, de 1 a 11 e Lucas 3, de 1 a 18, e corresponde à semana 7 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Ministério Preparatório de João Batista. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Marcos 1, de 1 a 11. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era sua mensagem: Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, de 1 a 18. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer para si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Lucas 3, 1 e 2 situa historicamente o início da atividade profética de João, filho de Zacarias, chamado de O Batista. César Augusto fora o primeiro imperador romano, em cujo reinado Jesus nascera. Ele morreu em 14 depois de Cristo e foi sucedido por seu genro e filho adotivo, Tibério César, que reinou até 37 depois de Cristo. Sob Tibério, a Judéia foi governada por procuradores e não por reis subalternos. Pôncio Pilatos foi um destes procuradores, comandando não somente a Judéia, mas também Samaria e a Idumeia. Como Tibério passou a governar a partir de 11 depois de Cristo, João Batista deve ter começado a profetizar por volta do ano 26 depois de Cristo. Fora da Judéia, os Herodes ainda exerciam autoridade. Quando Herodes o Grande morreu, seus filhos Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe receberam jurisdição sobre seu reino dividido. No momento da narrativa de Lucas, Herodes Antipas, também chamado de Herodes o Tetrarca, governava sobre a Galileia e a Pérea, enquanto que Herodes Filipe exercia autoridade sobre províncias a leste da Galileia. Do ponto de vista religioso, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio em meio ao povo judeu. Anás foi sumo sacerdote a partir de 6 depois de Cristo, tendo sido deposto por Roma, que o substituiu por motivações políticas, primeiro por seu filho Eleazar e depois por seu genro Caifás. Embora Roma tivesse deposto Anás, os judeus continuavam a reconhecer sua autoridade como sumo sacerdote, uma vez que, a exemplo de Arão, o primeiro da classe, o cargo deveria ser vitalício. A expressão "veio a palavra do Senhor" a João encontra paralelo com o início dos ministérios dos profetas do Antigo Testamento, colocando João Batista no mesmo patamar que eles. Como Israel permanecera 400 anos sem qualquer atividade profética escrita, o ministério de João Batista despertou grande interesse. De fato, diversas pessoas afluíam da região da Judéia e de Jerusalém para ouvirem o que João tinha a dizer, sendo por ele batizadas. Os alimentos, as roupas e o modo de vida simples de João Batista eram um protesto externo contra a vida regalada. Tais hábitos equiparam João como pertencente à seita dos essênios, agremiação surgida desde o século II a.C. como reação à decadência moral do judaísmo institucionalizado. Lucas 3,3 conta-nos que João percorreu toda a região próxima do Rio Jordão, pregando um batismo para arrependimento de pecados. João Batista é relacionado ao cumprimento da profecia de Isaías 43, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Antes de um rei sair em viagem a um país distante, as estradas por onde ele passaria eram melhoradas. De modo semelhante, a preparação moral e espiritual para o Messias ocorreu mediante o ministério de João Batista, trazendo foco sobre o arrependimento de pecados e, por conseguinte, sobre a necessidade de um Salvador. O batismo era um ritual familiar aos gentios que se tornavam prosélitos, isto é, convertidos ao judaísmo. Entretanto, o batismo nunca havia sido aplicado aos judeus.
Nesse sentido, as passagens de Mateus 3:9 e Lucas 3:8 parecem ser a resposta de João Batista a uma possível objeção dos religiosos judeus em serem batizados por ele, provavelmente fundamentando-se no fato de serem filhos de Abraão, isto é, em sua nacionalidade como garantia absoluta de salvação. Grande expectativa sobreveio aos seguidores de João Batista, e muitos começaram a pensar que ele era o Cristo, ou seja, o Messias. João Batista negou ser o Messias e acrescentou que, ao contrário de seu batismo com água, o Cristo, que era superior a ele, viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Este batismo com Espírito representa a nova filiação que vem do alto e é outorgada por Deus na vida do fiel pelo Espírito Santo, resultando em sua justificação e santificação. Através da fé em Jesus Cristo, estamos diariamente sujeitos a este trabalhar do Espírito Santo, que é invisível e imprevisível, porém real, assim como o vento. O batismo com fogo serve como menção para o juízo final, no qual Jesus Cristo limpará a eira. As eiras eram locais duros e lisos preparados na rocha ou no chão de barro e cuidadosamente escolhidos para que estivessem expostos ao vento. Após o processo de debulhar, isto é, de separar os grãos de trigo da palha, os grãos eram colocados em outro local, com uma pá, enquanto que a palha era deixada à parte para ser soprada pelo vento, sendo então posteriormente queimada. A analogia refere-se à separação inevitável gerada entre aqueles que creem em Jesus, o Deus encarnado, e aqueles que o rejeitam. A comparação encontra eco na fala de João Batista de Mateus 3:10 e Lucas 3:9, em que uma vida de atitudes condizentes com arrependimento é equiparada a uma árvore que produz fruto, enquanto que os que não se arrependem genuinamente são as árvores prestes a serem cortadas pelo machado para serem lançadas ao fogo. Muitos judeus pensavam que na vinda do Messias, somente os pagãos seriam julgados e castigados. Mas com essas declarações, João Batista afirmou que o juízo viria a todos aqueles que não se arrependessem, inclusive sobre os judeus. Aplicação prática. O verdadeiro povo de Deus não se limita à descendência física, mas nasce pela fé em Cristo. João Batista foi enfático em dizer que a condição de filhos carnais de Abraão não bastava como garantia de salvação aos religiosos, que em sua soberba recusavam-se a expressar uma mudança completa de atitudes abandonando o pecado. O batismo de João com água pressupunha este arrependimento, o qual deve ser expresso em ações concretas. O vocábulo grego usado aqui para referir-se a este arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade com profunda tristeza pelo pecado e a decisão resoluta de não reincidência, de modo a levar uma vida santa. João Batista exemplifica algumas atitudes condizentes com esta mudança de mentalidade do arrependimento: generosidade e atenção às necessidades alheias, integridade e abandono da corrupção, e exercício ético da profissão. Jesus nunca pecou. Mesmo assim, concordou em ser batizado por João Batista como exemplo a seus seguidores. O batismo de Jesus por João, além disso, marca o início oficial de seu ministério público, no qual João testemunhou que ele era o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A descida do Espírito Santo como pomba e a voz de Deus Pai sobre ele durante o batismo selavam a aprovação divina, sinalizando que Jesus reunia todos os princípios para o messianato. Para João Batista, a voz divina foi a confirmação de que Jesus realmente era o Messias esperado, e ele só pôde atentar a seus atributos mediante a manifestação deste sinal. Ao contrário do batismo de João, que utilizava água, Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A este respeito, Mateus 3:12 é um outro exemplo do conceito da perspectiva profética já anteriormente tratada, segundo a qual profetas mesclam em uma só proclamação aspectos que cronologicamente se cumprirão em momentos diferentes. Neste versículo, a profecia de João Batista reúne dois batismos e, portanto, dois acontecimentos. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, que ocorre na vida de cada pessoa que manifesta a fé em Jesus Cristo. O batismo de João representou a purificação transitória e imperfeita produzida pela Torá. Jesus iniciaria um batismo com o Espírito Santo, ou seja, tornaria o Espírito Santo acessível a qualquer um que nele cresce.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava transitoriamente em pessoas específicas para propósitos limitados. A fé em Jesus, contudo, torna-nos dignos de receber permanentemente o Espírito Santo como moderador de consciência, trazendo à nossa mente os pecados que cometemos, tornando o arrependimento um processo contínuo e perene. Segundo, o batismo com fogo, que ainda há de cumprir-se por ocasião do dia do Senhor ou juízo final, conforme anteriormente explanado, usando-se as analogias da limpeza da eira pela pá e do corte de árvores pelo machado. Apesar de serem conceitos diferentes, ambos os batismos convergem para a ideia de que Deus determinou a aceitação da vida e obra de Jesus enquanto Messias prometido como critério crítico para o destino eterno de um indivíduo. Esta aceitação ocorre pela fé e é invariavelmente demonstrada em obras por uma vida compatível com aquilo que se prega. Assim, alguém que foi batizado com o Espírito Santo automaticamente se mostrará aprovado no batismo de fogo, que ocorrerá no juízo final. Trazendo da mente para o coração. Graças te dou, Senhor, pela redenção que tenho em Jesus Cristo. Obrigado porque sua obra é definitiva, ligando-me, de uma vez por todas, a Deus. Agradeço porque, por causa daquilo que Jesus fez, o Senhor mesmo trabalha em meu caráter por meio do Espírito Santo, que me conduz a uma regeneração perene. Que grande privilégio é ter sido batizado neste Espírito, de maneira a estar constantemente sob seu agir e condução. Olho para trás e percebo diversas circunstâncias em minha vida que teriam sido catastróficas sem o freio do Consolador. Como criança sob risco que é advertida pelos pais, o Senhor proporciona a mim esta cerca de proteção por meio do Espírito, que me livra de minha tendência nociva e impede que eu sofra como consequência de minhas más decisões. Obrigado porque um dia segui a Jesus e tomei essa decisão pública através do batismo com água. Por meio deste sacramento, jurei fidelidade ao meu Senhor. Peço que o Senhor mesmo me conceda perseverança e resiliência para que eu honre este juramento, dia após dia, com meu estilo de vida. Somente assim, mostrando-me fiel até a morte, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, é que passarei pelo batismo de fogo, pelo juízo final que está profetizado por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Mantenha minha esperança firme, baseada não em minha própria reputação, mas naquilo que Jesus iniciou em mim. Conforte-me e encoraje-me, Espírito de Deus. Sei que o caminho da fé é complicado, que a porta é estreita, que os critérios são rigorosos, mas em Cristo minha justificação está completa e minha santificação é um processo que culmina para a eternidade. É em nome dele que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 3, Marcos 1, de 1 a 11 e Lucas 3, de 1 a 18, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. O que significa o batismo com água que era realizado por João Batista? Qual o sentido do vocábulo grego metanoia, empregado para referir-se ao arrependimento? Cite alguns exemplos de atitudes condizentes com esta metanoia, conforme lemos na passagem de Lucas. Terça-feira. Se Jesus nunca pecou, por que teve que ser batizado? Quarta-feira. O que significa batizar com o Espírito Santo? Em que circunstâncias esse batismo se cumpre? Quinta-feira. O que significa batizar com fogo? Qual a relação desta analogia com a técnica de colheita sobre a qual passagens como Ruth 1:22 explanam? Quando este batismo ocorrerá? Sexta-feira. Você já foi batizado com água e com o Espírito Santo? Sua vida é condizente com o arrependimento que o colocará ao lado de Cristo na eternidade depois do batismo com fogo, isto é, após o juízo final? Sábado. Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 3, Marcos 1, de 1 a 11 e Lucas 3, de 1 a 18 para a sua vida?